Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 21 de setembro. E nesse mês da Bíblia, hoje a Igreja celebra o grande apóstolo São Mateus, o apóstolo e evangelista, que foi um dos escritores de um grande e nobre evangelho que é muito utilizado na Igreja até os dias de hoje. E nós vamos meditar justamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, os versículos de 9 a 13. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." E ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Caros irmãos e irmãs, Jesus sabia chamar os pecadores, fazia parte da sua missão aqui na terra. Por isso, não se recusava e se misturava com os infratores da lei judaica. Deste modo, quando viu Mateus sentado na banca da coletoria de impostos, Jesus o chamou, sem importar-se com a sua situação de vida, e nem tampouco de que o acusavam. Ele tinha consciência, Jesus, de que estava chamando um pecador público, que exploravam os pobres e viviam também no meio dos pecadores. No entanto, a sua vinda aqui na terra tinha o objetivo de salvar justamente os pecadores e atraí-los para que tivessem uma experiência com o amor misericordioso do Pai. Os fariseus, porém, no entanto, porque se consideravam melhores do que os outros, admiravam-se das atitudes de Jesus e o condenavam. Hoje, Jesus ainda continua peregrinando em busca de homens e mulheres que vivem acomodados na sua vidinha mediana, à mercê das ondas do mar da vida, e em situação muitas vezes de pecado ou de completo desconhecimento da misericórdia do Pai. Ele também, Jesus, quer visitar a casa dos pecadores, daqueles que têm tudo e não têm nada, a fim de fazê-los experimentar a graça da reconciliação tanto com o Pai. Jesus veio para todos nós, pois somos doentes pelos nossos pecados. Nós erramos e caímos muitas vezes, muito mais do que os pecadores públicos muitas vezes. No entanto, irmãos e irmãs,
Da mesma forma, como aconteceu ontem, naquela época, com Mateus, hoje também, algumas vezes, agimos iguais aos fariseus quando nós discriminamos alguém e tentamos impedi-lo de aproximar-se de Jesus na igreja, na sociedade onde vivemos. Muitas vezes deixamos de recebê-los em nossas casas e nos julgamos melhores e mais virtuosos do que aqueles que julgamos pecadores. Jesus também nos chama e nos atrai para segui-lo, pois deseja ser convidado para entrar também na nossa casa, no nosso meio social e levar a salvação para a nossa família e para os nossos amigos, não importando como deseja a nossa situação de vida, como seja a situação que cada um de nós está vivendo, de que estamos sendo acusados e de que estamos sendo ou explorando. Perguntemos, como está a vida de nossa família em relação ao seguimento de Jesus? O que você tem feito por Jesus? Apresente a Jesus aquilo que é mais difícil na vida de cada um de nós. Como você tem julgado aqueles a quem considera pecadores públicos, alguns políticos, pessoas que na mídia estão sendo sempre acusados? Você sente-se também julgado por alguém quando você percebe que cometeu algum erro? E assim por diante, irmãos e irmãs. Na realidade, o que nós precisamos ter é coragem de nos reconhecer de fato pessoas limitadas, porque todos nós, homens e mulheres, somos pessoas portadoras de limitações. E é por isso que o que nos salva é a misericórdia de Deus. E para tanto, precisamos de fato ter atitudes de humildade, de nos reconhecer falhos. E daí a importância do sacramento da reconciliação ou a confissão, sacramento esse tão desvalorizado nos nossos dias atuais. E nós que estamos caminhando nesse tempo difícil da pandemia, não podemos nos esquecer justamente de recordar o que Jesus acabou de dizer. Eu vim para curar os enfermos, eu não vim propriamente para os que têm saúde. Irmãos e irmãs, esta oração que nós devemos intensificar pelos nossos irmãos enfermos, pelos atingidos pelo Covid, pelos profissionais da saúde e por tantas pessoas que nos pedem orações, também é para cada um de nós a forma de nos aproximarmos desse Deus misericordioso que tanto nos ama. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.